Fala galera, beleza? Como estão? Tudo bem? Todos bem animados aí para mais uma sessão do 24 horas aí do Pass Marathon, né? Beleza, galera? Só quero dizer aí bem-vindos a todos. Muito feliz de tê-los aqui na nossa sessão hoje. Mano, sessão hoje que vai ser muito top, tá? A sessão aqui sobre performance, vamos ter o Etienne falando sobre performance. Cara, esse tipo de sessão que eu curto, tenho certeza que vocês também, né? Galera, só lembrando, né, que a gente tem aí mais sessões que estão acontecendo, então a gente tem aí 8 sessões, tá? Se você quiser, fica aí para ir acompanhando as outras sessões conforme elas forem acontecendo, tá? Eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou segurar as perguntas. Etienne, tudo bem se eu fizer no final para você? Aí você fica tranquilo, você apresenta aí e eu faço as perguntas todas no final. Tá bom. Beleza? Tá. Maravilha. Galera, show de bola. Obrigado por estarem aqui. A gente vai estar gravando, tá, a sessão, mas, interajam, façam perguntas para o Etienne, aproveita, use e abusa do conhecimento que ele tem, tá? Chega de enrolação. Etienne, é contigo, cara. Qualquer problema, eu tô por aqui, galera. Qualquer pergunta, coloca aí no chat que depois eu vou passando para ele, tá? Boa sessão, Etienne. Obrigado aí pela sua participação, cara. Ok, obrigado eu. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Pass Marathon. Antes de mais, falar aqui um pouco acerca destes eventos que estão a vir proximamente, sendo que um deles é já no próximo dia 23 de julho, neste mesmo modelo, Pass Marathon, mas destinado a um tema, lá está, que é performance, que é um tema que a mim particularmente me agrada muito, e atendendo à panelist que lá está, acho que pode ser extremamente interessante, portanto fica aqui o convite para quem quiser atender. E por outro lado, com alguma novidade, pois é a primeira vez que vai ser organizado nestes moldes, o Pass Summit, desta vez virtual. Se calhar nem tudo é mau no Covid-19 e acaba por se organizar um evento desta envergadura em que as pessoas podem assistir comodamente a partir do seu sofá a um evento tão rico com tantas sessões interessantes. Isto, pois, sou eu, portanto, chamo-me Etienne, sou DBA, estou a trabalhar como DBA na Axians, é uma empresa do grupo Fancy. Isto que aqui está é o meu blog, estão desde já convidados a passar por lá, quando quiserem. Se tiverem a ter insónias ou qualquer coisa assim, dificuldade em dormir ou qualquer coisa. De resto, eu conheci o SQL Server no século passado, isto dito assim sou um bocado mal, mas pronto. Portanto, em 97 foi quando eu conheci, desde então achei interessante e a evolução que ele foi tendo tem sido absolutamente extraordinária. Quando agora olhamos para trás, parece inacreditável o quão mau era aquilo antigamente, mas pronto, tudo vai evoluindo, nós também. E para mim é um enorme privilégio estar presente neste tipo de eventos, portanto fico sempre com grande prazer e grande satisfação que o faço. Ora, espero que vocês gostem. Sem mais delongas, passamos então àquilo que nos trouxe cá. Esta apresentação vai ser feita exclusivamente com base em demonstrações e a primeira demonstração que eu tenho para vos fazer é a de Instant File Initialization. Okay? Portanto, o que é isto de Instant File Initialization? Quando nós apagamos ficheiros, por exemplo, no Windows, não é? Na realidade, eles, apesar de serem dados como apagados, mas a verdade é que eles podem vir a ser recuperados. E a razão pela qual podem vir a ser recuperados é que o que acontece é que o espaço alocado a esses ficheiros é marcado para ser reutilizado, mas na realidade ele não é imediatamente, esse espaço não é imediatamente resgatado, ou melhor, não é imediatamente apagado, efetivamente, ok? O que acontece tipicamente quando nós queremos recuperá-lo é que, se ainda estiver disponível e se ainda o espaço que ele ocupava e que estava alocado ainda não tiver sido ocupado com porções de outros ficheiros, vamos conseguir recuperar esses ficheiros. Ora, o que acontece com o SQL Server em todas as situações em que ele necessita de alocar no file system espaço
para os seus ficheiros, seja porque vamos criar uma base de dados nova e, portanto, vão ter ficheiros associados, seja porque vamos adicionar ficheiros de dados a essa base de dados que já existe, mas vamos adicionar um novo ficheiro ou de dados ou de log, ou as próprias operações de autogrowth, ou um restore das bases de dados. Tipicamente, aquilo que acontece por motivos, enfim, de segurança, é que o espaço é alocado, mas é feito logo aquilo que é designado por zeroing dos ficheiros, portanto, é, digamos assim, é limpo todo esse espaço, de forma a que já não seja possível ler nada daquilo que lá estava anteriormente. Esta questão de segurança, enfim, pode ser importante, mas tem um senão em termos de performance, ok? E o Instant File Initialization, como o nome sugere, aquilo que faz é exatamente esta possibilidade de alocar imediatamente o espaço para o fecheiro, desde que, eu não sei se me estão a ouvir bem. Alô? Sim? Sim? Estão-me a ouvir bem? Acho que não. Acho que ninguém me está a ouvir. Ok. Então, vamos a isto. Pensava que estava aqui com algumas dificuldades, mas afinal, se calhar não. Então, ok. Instant File Initialization. Para vermos se temos isto ativado no SQL Server, podemos utilizar esta view de sistema, esta Dynamic Management View, que nos indica aqui assim se para o nosso serviço de SQL Server está ou não a ser ativada, digamos assim, esta flag, ok? E, neste caso, ela está ativa. Estando ativa, o que acontece, por exemplo, no caso da criação de uma base de dados ou de um restore de uma base de dados, etc., é que eu, quando mando criar, então ele não vai fazer o zeroing dos ficheiros. Então, eu vou fazer aqui uma pequena demonstração, criando um ficheiro com 40 GB, e vamos ver quanto tempo mais ou menos é que vai demorar para criar esta base de dados, com os tais 40 GB. Okay? E temos que demorou 1 segundo, portanto foi bastante rápido e temos efetivamente a nossa base de dados criada com os tais 40 GB. Okay? Vamos ver o que é que aconteceria se nós não tivéssemos ativado o Instant File Initialization. O que nos leva à questão também, que é como é que nós fazemos para ativar e desativar Instant File Initialization. Isso é feito através do Local Security Policy, portanto no Windows, abrindo o Local Security Policy, indo aqui às Local Policies, depois User Rights Assignment e depois temos aqui a parte de Perform Volume Maintenance Tasks. O que acontece é que, por default, só os administrators é que têm acesso a isto. No entanto, a conta de serviço do SQL Server, que se tudo correr bem, não será administrator por motivos de segurança, não é? E que temos aqui neste caso qual é, e que verificamos que bate com aquela que está aqui adicionada. Portanto, se uma determinada account não for administrator, deveria ser adicionada aqui assim para poder ter Instant File Initialization. O que eu vou fazer agora é, vou remover daqui esta conta, dar aqui o meu OK, mas depois será necessário fazer o restart ao serviço para ele assumir. Ou seja, se eu neste momento vier aqui ver, para todos os efeitos ele continua ativo. Se eu fizer aqui um restartzinho, então ao meu serviço, que deve demorar menos do que 2 horas a fazer, se tudo correr bem. Está quase.
Ok, pronto. Já foi feito o restart e se agora verificarmos, portanto já não temos Instant File Initialization. E ao mandar criar a mesma coisa que há pouco demorou 1 segundo, neste momento irá demorar substancialmente mais. Ok? Enquanto ele vai aqui fazendo, eu aproveito para expor uma query. No caso do Create Database não aparece, mas no caso do Restore Database, por exemplo, aparece aqui o percent complete, quando nós estamos a fazer o restore a partir desta view de sistema, e nós temos a evolução. A quantos por cento é que vai. E o que nós verificamos é que enquanto ele estiver a fazer o tal zeroing dos fecheiros, que é o que está a acontecer neste momento, por exemplo, o percent complete continua a 0. Agora, a questão é, e esta é uma base de dados, enfim, são 40 gigas. Imaginem um cenário, por exemplo, de migração de várias bases de dados bastante grandes, que envolve, implica restore de bases de dados de um lado para o outro. Imaginem, por exemplo, que tem Always On com várias réplicas em que tem que fazer tantos restores, portanto, quantas as réplicas que tem, de N bases de dados, e na realidade, aquilo que há pouco demorou 1 segundo, neste caso está a demorar 50 e tal vezes mais, portanto, isto pode ter um impacto tremendo em termos de performance, e com esta flag ativa pode ter ou trazer vantagens tremendas também, e é uma coisa simples, é barato, não dá milhões, mas de facto pode ser extremamente útil neste tipo de cenários. Portanto, temos aqui 1 minuto e 10 segundos que ele demorou para fazer uma coisa que com Instant File Initialization levou 1 segundo a fazer. Pronto, relativamente a Instant File Initialization, era isto que eu vos queria mostrar. Passemos então para a segunda demo. Isto na prática serão 4 demos, peço desculpa, havendo possibilidade de uma eventual quinta, consoante haja ou não disponibilidade para isso. A próxima coisa que vamos falar é se conseguimos ter backups mais rápidos. Aqui no cenário dos backups, evidentemente que em muitas situações e em muitas empresas existem já sistemas montados de backup third parties, e acaba por não ser uma preocupação, digamos assim, diretamente dos DBAs. Mas também não é menos verdade que nem todas as entidades e nem todas as organizações têm isso, e por outro lado os backups também não surgem apenas e só nesse tipo de cenário com base na política de backup e para assegurar esse tipo de situações, mas surgem muitas das vezes também, por exemplo, para fazer testes numa base de dados ao lado, ou até, por vezes, para fazer cópias de segurança antes de ser feito um qualquer deploy, etc, etc. Portanto, existem vários cenários para os quais, de facto, a necessidade de backups surge, e a possibilidade de os fazermos mais rápido será sempre interessante. Indo então aqui para a nossa demo, temos um exemplo do código que podemos utilizar para fazer um backup bastante simples, não é? Em que indicamos qual é que é o destino para onde vamos querer enviá-lo. Eu vou aproveitar para colar isto numa janela ao lado e, entretanto, explicar só aqui uma coisinha. Quando nós fazemos um backup, na prática vamos ter um processo que vai tratar deste assunto, mas ele depois vai se subdividir em algumas threads. Ele vai ter uma thread de read por cada volume onde se encontrem os shares das bases de dados. Neste caso, os shares da base de dados estão todos no mesmo volume, está tudo na D. E depois irá ter uma writer thread por cada ficheiro indicado. Ou seja, eu neste caso estou a indicar aqui como destino um único ficheiro. Portanto, isto equivale a dizer que eu vou ter um processo que, por sua vez, vai ter depois uma reader thread e vai ter uma writer thread. Okay? Nós vamos evidenciar isso quando fizermos aqui então este backup, que lançamos agora, e verificamos que temos então aqui o tal processo, que depois com duas threadzinhas, uma irá corresponder à reader thread e a outra à writer thread. Uma lê, coloca nos buffers em memória e depois temos outra que vai aos buffers de memória e vai escrever. Neste caso, enfim, este exemplo não é muito feliz porque eu só tenho um disco para fazer tudo isto, portanto aqui idealmente estaríamos a ler de um disco e escrever noutros discos, mas enfim, é o que temos. De qualquer das formas, eu penso que vai permitir notar aqui alguma diferença. A diferença essencial que existe entre esta instrução e esta que aqui está, na realidade, são duas. Uma delas tem a ver com a utilização de compressão, o que vai fazer com que exista menos I/O,
mas essa não se vai evidenciar muito aqui, porque acabamos por ter uma base de dados pequena. Temos uma base de dados, neste caso, com sensivelmente 11 GB e, portanto, é pequena, mas fica a nota. A outra situação tem a ver com o quê? Em vez de termos um único ficheiro, estamos a fazer striping e estamos a enviar para, neste caso, 4 ficheiros, ok? Estamos a enviar para 4, poderíamos enviar para 6, para 8, para 12, enfim, para o que fosse. Qual é que é a diferença aí? É que vamos ter, em vez de apenas uma writer thread, vamos ter, neste caso, 4 writer threads. E, portanto, no fundo, vamos ter mais threads disponíveis para fazer paralelismo ao nível do restore. E isso pode ajudar a tornar bastante mais rápido os nossos restores. Desculpa, os nossos backups. Neste caso, demorou um minutinho a fazer isto e vamos verificar se, de feito desta maneira, temos ou não algum ganho de tempo. Portanto, vendo o que acontece, nós há pouco tínhamos, cá está, estas 3 threads, uma para o read, a outra para o write, e agora, se repararem, temos 6. Portanto, no fundo, temos a do processo e depois teremos uma reader e depois temos 4 writer threads. Okay? E o facto de termos 4 writer threads a escrever, portanto, ajuda, porque no fundo o que estamos a fazer é que estamos a alimentar 4 ficheiros em simultâneo, por assim dizer. Neste caso, 4 ficheiros. Quanto mais forem os ficheiros, na prática, mais rapidez teremos. Neste caso, conseguimos uma rapidez sensivelmente passou de 1 minuto para 33 segundos. Okay? E, portanto, tínhamos há pouco, salvo erro, aqui uma indicação de 60 e tal megas por segundo e agora temos uma de 340 megas por segundo. Portanto, acaba por ser uma forma fácil, mais uma vez, e interessante de conseguir dar rapidez nos nossos backups. Repito, se em vez de termos 4, tivéssemos 8, teríamos ainda mais rapidez. Porquê? Porque aumenta o número de writer threads. Ok? Pronto. E com isto fechamos esta segunda demo dos backups. E o que é que temos mais para aqui? Ora, esta tem a ver com uma situação que é bastante... É recorrente e é constante, digamos assim. Encontra-se muito disto em código, sobretudo quando estamos a falar de programação e não numa query específica que alguém faça de forma ad hoc, mas sim a nível aplicacional, ou quando as queries são lançadas diretamente pelas aplicações, ou mesmo que estejam suportadas em Stored Procedures, que muitas das vezes vão receber parâmetros que depois vão ser utilizados como predicados nas queries lá dentro, ou outras vezes são criadas variáveis e são colocados valores lá para dentro e depois são essas variáveis que são utilizadas nos predicados. E a questão que se coloca aqui tem a ver com o facto de montes de vezes surgirem as pessoas começarem a arrancar os cabelos porque não veem porque que aquele índice que era perfeito para aquela query não está a ser utilizado, até porque as estatísticas estão atualizadas, não há qualquer tipo de fragmentação, o índice é altamente seletivo, não há parameter sniffing, portanto, todas aquelas condições, digamos assim, que são absolutamente cruciais para que os índices sejam utilizados, aparentemente está tudo lá. No entanto, o índice ou não é ignorado ou é utilizado de forma ineficiente. E é um bocadinho essa situação ou uma dessas situações que nós vamos agora aqui assim ver. Ora, começando por analisar a nossa tabela, ela tem um índice não clustered nesta chave de código postal. E eu vou começar por limpar o conteúdo da buffer cache, ou seja, vou retirar todas as data pages que estivessem em memória respeitantes a esta base de dados. E agora vou executar esta singela query que está aqui, que vai buscar um código postal específico. Portanto, como vimos, temos um índice na coluna e vamos ver o que é que acontece. É extremamente rápido. Esta ilha é uma ilha muito famosa, que fica ali mais ou menos na zona do, portanto, a ilha do Son Goku, portanto. Vamos ver quantas páginas é que ele carregou
de disco para memória. Portanto, tinham sido limpas todas, nós verificamos que ele carregou 110 data pages, o que prefaz 880 capas. Se tivermos em linha de conta que o que temos em termos de dados na tabela é 1 GB e qualquer coisa, isto é formidável, ok? Portanto, certamente que o índice foi aqui utilizado e portanto, ficamos todos maravilhados com isto. Neste caso, esta tabela é bastante pequena, mas serve aqui para ilustrar o objetivo. Vou então limpar novamente tudo o que estiver em cache e vou voltar a executar a mesmíssima query, portanto, tudo igual, ok? E vamos ver o que é que sucede aqui assim. Ela não é tão imediata na sua execução, ok? Portanto, a outra foi imediata. Esta demorou aqui 3 segundos ecos, não é muito. Aqui também a dizer, portanto, a valorizar os discos da máquina, que são de facto bastante bons, mas também, por outro lado, realmente a tabela, como eu dizia há pouco, é pequena. Mas vamos ver o que é que aconteceu, ou seja, porque é que esta query, não é, demora mais tempo do que a outra. No fundo, temos há mesmo um predicado, estamos a procurar exatamente pelo mesmo valor. E o que nós constatamos é que, em vez de ter os 110 data pages, temos isto. Temos 187.305 data pages, ou seja, na prática o que estamos a dizer é que foi carregado todo o conteúdo da tabela, ok, de disco para memória. Neste caso, felizmente, a tabela tem 1,5 GB, mas ela podia ter 200 GB, 300 GB, 400 GB e, portanto, imaginem uma situação desse tipo e o que é que seria a diferença de uma para a outra. Vamos tentar perceber porque é que isto aconteceu. Lá está, não tem nada a ver com o parameter sniffing, não tem nada a ver com estatísticas atualizadas ou não. Então, o que é que se passou aqui? Bem, olhando aqui para o plano de execução, nós vamos ter imediatamente a nossa resposta. Se olharmos para o plano de execução, vemos que este está aqui maravilhoso com o nosso index seek, tal e qual como nós gostaríamos e desejaríamos. No entanto, quando vemos o plano de execução desta que aqui está, verificamos que temos aqui o tal triângulozinho de sinalização com warning e temos aqui qualquer coisa a falar em atenção por causa da conversão, uma conversão implícita e que pode afetar o Cardinality Estimate, ok? Então, que conversão implícita é esta? Vamos ver isto um bocadinho mais, de uma forma um bocadinho mais fácil. E cá temos. O que sucede é que está a ser convertido a coluna código postal, ou o valor da coluna código postal, para um inteiro, para depois então fazer uma comparação com o inteiro. Ou seja, na prática, aquilo que está a ser utilizado, e uma string é uma string e um inteiro é um inteiro. Portanto, tem formas completamente diferentes de ser tratadas e, portanto, na prática, o problema aqui tem a ver com o facto de ter que ter havido uma conversão dos valores que estão no código postal para poder comparar com o valor que aqui está. E, consequentemente, isto inviabiliza a utilização do índice. E por isso é que é feito aqui um table scan. Isto é uma coisa que aqui não passa despercebida, ou pelo menos não passa despercebida facilmente, porque nota-se claramente que este é um número e que este aqui não o é. No entanto, se em vez de usarmos isto desta forma com os literais, imaginem que o que nós temos é a declaração de variáveis ou de parâmetros numa SP e que tivesse sido declarado essas variáveis ou esses parâmetros como um inteiro e que depois aqui assim se usasse o valor, desculpem, portanto, o nome dessa variável, já é uma coisa que passa muito mais despercebido, sobretudo quando temos SPs escritas com dezenas, centenas, milhares de linhas de código. E quando pessoas que muitas das vezes até têm conhecimento do que os dados, isto é numérico, o código postal aqui é numérico, portanto vou definir como um int. Até pode ser numérico, o problema é que não está definido como tal na tabela. E isso depois seria muito discutível se o modelo está correto ou não está. A questão não é essa, a questão aqui é fundamental adaptar sempre o nosso código àquilo que é o modelo de dados que existe, porque senão as coisas podem passar a correr bastante mal. Reparem, nós neste caso estamos a falar de uma tabela pequena, mas podia ser uma tabela enorme e que um table scan podia ter um peso tremendo e além do mais, aqui estamos a correr apenas um comando de cada vez, que não é o que acontece habitualmente, em que estão a ser executados em simultâneo muitas dezenas de comandos em cima do servidor. Por outro lado, porque é que foi feita a bendita conversão de varchar
para inteiro e não de inteiro para varchar. Bom, isso tem a ver com uma coisa que está aqui disponível neste link e que é a precedência de dados em SQL. O inteiro tem uma precedência muito maior do que o varchar e, portanto, assim sendo, aquilo que acontece é que tem que ser convertido o varchar para inteiro, por causa dessa precedência. Se vierem aqui, portanto, depois poderão ter acesso à lista de precedências e, portanto, poderão ter um vislumbre e perceber porque é que, por vezes, poderá não haver essa conversão ou porque a venda conversão ela não se faz sentir no desempenho das queries. Porque se fosse ao contrário, se fosse o código postal a ter precedência sobre este valor, não haveria problema. Outra coisa que é muito comum vermos também, esta então acho que ainda é bastante mais comum, tem a ver com a utilização, eu vou limpar novamente aqui a caixa, e tem a ver com esta utilização tal como aqui está. Reparem, neste caso nós temos, sim senhor, um valor que é um varchar, é alfanumérico, temos aqui o nosso código postal novamente, mas temos um pequeno problema, é que não está a ser utilizado diretamente, ok? Ele está a ser envolvido por uma scalar function, neste caso o que vai fazer é vai resgatar as 3 primeiras posições. Portanto, se eu for executar aquilo que aqui está, verificamos que a resposta não é imediata e que, mais uma vez, ele carrega todas estas data pages para a memória, para executar esta query. Ao passo que se nós fizermos isto de uma forma que vai dar o mesmo resultado, mas de maneira a que a nossa coluna que possui o índice esteja sozinha, isolada, e passando, ao fim e ao cabo, as alterações que tiverem que ser feitas para o outro lado, não é? Então sim, vamos conseguir tirar o máximo partido daquilo que os índices têm para nos oferecer. E reparemos que ela foi imediata na sua resposta e que aquilo que carregamos agora foram apenas 60 data pages. Se nós envolvermos aqui assim o plano de execução, na prática, aquilo que nós vamos verificar é que, neste caso, a utilização do índice não é feita um table scan, por vezes é feita, mas de uma forma ineficiente, enquanto que aqui ela vai ser linear. Portanto, e é muito comum ver-se código associado a colunas que, apesar de terem índices, não é? Mas termos funções associadas a essas colunas, scalar functions, que transformam de alguma maneira aquilo que lá está para depois fazer qualquer tipo de comparação, etc. Isso não é conveniente, ok? As transformações devem ser feitas não com funções a incidir em cima dessa coluna, mas sim ao contrário, portanto fora dela, deixando a coluna completamente livre. E com isto vamos conseguir tirar melhor partido dos nossos índices, certamente. E com isto fecho a terceira demonstração. Passando então para a quarta, eu peço desculpa, vou só aqui beber um pouco de água. Ok. Alterações no nosso Cardinality Estimator, que surgem a partir do SQL Server 2014 e que impactos é que isto pode ter. Bem, apesar de nós estarmos em 2020 e já existir o 2019, a verdade é que se calhar ainda muitos de nós, bem, eu falo por mim, temos situações com SQL 2008, portanto, caramba, até 2005 e dando até vontade de chorar, não é? Até 2000, não é? Portanto, apesar de estarmos em 2020, ainda há muitas coisas antigas e muitas dessas coisas, se tudo correr bem, mais tarde ou mais cedo, tenderão a ser migradas e umas vão sendo migradas, etc, etc. Nesse processo, acontece uma situação, ou aconteceu desde 2014, que foi quando o lançamento do SQL Server 2014 foi reescrito, ou foram reescritas partes do Cardinality Estimator, que é um componente do SQL que é responsável pelas estimativas das rows que vão ser devolvidas quando das queries e que tem um impacto e um efeito muito grande nos planos de execução, porque em função daquilo que é a estimativa que é feita das rows que são trazidas,
se for por um caminho ou se for por outro caminho, vai levar o Query Optimizer a optar por uma opção ou por outra. A verdade é que quando nós estamos a fazer migrações de, por exemplo, de bases de dados, podemos facilmente ter situações em que as coisas funcionavam de uma determinada maneira. Quando eu digo migrações, refiro-me agora de bases de dados que não estivessem em 2014, ou pelo menos cujo nível de compatibilidade fosse anterior, para pós 2014. E vamos aqui evidenciar aqui assim um bocadinho, com alguns exemplos, questões que podem traduzir-se em comportamentos aparentemente bizarros e perceber o que é que está por trás disso e o que é que podemos fazer, no fundo, para endereçar esse tipo de situações. Portanto, eu aqui estou a trabalhar com o SQL 2019, mas isto faz de conta, na prática, são muito poucas as instâncias de 2019. Bom, e vamos fazer aqui assim, portanto, um select à nossa tabela e vamos ver o nosso plano de execução. Portanto, devolve 0 rows e vamos ver quantas rows é que ele estima. Portanto, ele devolve 0, ok? Mas ele estima, e isto é muito interessante, porque ele estima que vai devolver, não eram 6.000, é 5.999,18. Portanto, havia aqui uma row especial, tão especial, que só ia devolver 0,18 dessa row, o que é extraordinário. Portanto, eu vou só aqui colocar, porque depois, enfim, poderemos utilizar este valor. Aqui assim, vou sacar esta estimativa, 5.999,18. Espetáculo. Agora, de onde é que isto pode ter vindo? Esta estimativa estapafúrdia e que ainda por cima, portanto, temos 0 rows devolvidas na prática. Okay? Isso é aquilo que nós iremos ver, ok? Mas antes disso, vamos ver se esta estimativa seria feita da mesma forma no 2012. Portanto, como eu digo, o Cardinality Estimator foi reescrito portanto, no 2014, portanto, a partir daí temos o novo CE. No 2012 tínhamos ainda o CE antigo. Portanto, eu vou criar aqui assim uma nova BD, apesar de eu estar em SQL 2019, mas nesta nova BD, estando em SQL 2019, eu vou-lhe mudar aqui o Compatibility Level para o do SQL 2012. E, portanto, neste caso, ele irá utilizar o CE em modo antigo. Vou criar uma tabela exatamente igual, portanto, à existente na outra base de dados. E, no fim, vamos voltar a executar esta query, mas desta vez nesta base de dados que acabamos de criar. Ok. Vamos então fazer a mesma query. Sobretudo seria bom se eu não selecionasse ali o tracinho. Cá está. E vamos ver, o que é que ele nos diz. Portanto, o resultado é o mesmo. Agora, se repararmos na estimativa, temos aqui uma estimativa que é muito mais certeira do que aquela que temos anteriormente. Ou seja, aqui ele, em vez de pensar que iriam ser devolvidas 5.999,18 rows, ele não acha que seria uma. Na verdade, ele nunca dá 0. Portanto, é impossível, portanto, o 0. Portanto, neste caso é o valor mais próximo de 0, inteiro, claro, e é 1. E, portanto, aqui temos uma estimativa muito certeira, digamos assim, quando comparada com aquela que encontramos anteriormente. Qual é que é a diferença? Bem, a diferença é apenas e só que aqui estamos a utilizar o Cardinality Estimator do 2012 e na anterior estávamos a utilizar aquele que foi criado a partir do 2014. Atenção, isto não me interpretem mal, isto não significa que então as coisas estão piores. Não, isto significa que os algoritmos são diferentes, há razões, portanto, ao serem diferentes, houve razões para tal, nem tudo fica melhor. Portanto, há coisas que ficarão melhores, há coisas que podem não ter ficado melhores e devemos estar atentos a isso, sobretudo quando se trata de coisas cujo código foi escrito antes e que foi utilizado antes e que depois, através de uma migração e de um upgrade do compatibility level, portanto, devemos estar atentos para ver se as coisas estão iguais ou melhores. No caso de estarem piores, devemos estar atentos a isso.
e percebemos porque que isso pode estar a acontecer também, ou uma das razões. Há aqui uma outra questão que eu acho que é interessante e que tem a ver com o seguinte, e que eu descobri aqui há uns anos, mas de uma forma totalmente casual. Tinha a ver com a execução de um script mais ou menos comprido dentro de uma SP que utilizava Cross Database Queries. E havia um fenómeno, é que às vezes isso era executado a partir de uma base de dados, outras vezes era executado a partir de outra base de dados. Dentro do código estava tudo escrito com third party name, portanto sempre com o nome da base de dados, o schema e depois a tabela. No entanto, numas situações aquilo demorava apenas alguns segundos a executar, enquanto que noutras situações aquilo demorava vários minutos a executar. Tudo igual, mesmas tabelas, nas mesmas bases de dados. A única diferença era o ponto de partida. Uns partiam da base de dados A, os outros partiam da base de dados B. Ora bem, lembram-se que nós aqui temos duas bases de dados, esta que aqui está, cujo compatibility level é o do 2019, e esta que aqui está, cujo compatibility level é o do 2012, e que nesta última foi aquela em que tivemos aqui uma estimativa bastante certeira. Vamos ver o que é que acontece se eu executar isto assim. Cá está, maravilha, temos uma estimativa certeira. No entanto, reparem o que é que acontece se eu executar isto assim, ou seja, eu vou correr a query, sim senhor, mas a partir, ou estando posicionado na base de dados de 2019. E, tcharam! Portanto, o que nós verificamos é que, quando estamos a utilizar Cross Database Queries, o CE que é utilizado é o da base de dados a partir da qual é lançado o comando. Ainda que o objeto que esteja a ser acedido possa estar noutra base de dados. E isto é uma coisa que também é importante, enfim, sobretudo para quem utiliza Cross Database Queries. E que passa muito despercebido, acho eu. Mas achei curioso e gostava de partilhar aqui convosco. Portanto, recapitulando, o que nós temos então é que houve alterações no CE desde 2014 e temos esta situação nas Cross Database Queries, ok? Aqui assim seria interessante, no caso, ou em cenários de migração, antes de mudar o Compatibility Level, criarmos uma baseline, sobretudo a partir do SQL Server 2016 e utilizando Query Store, que é uma feature espetacular, isso torna-se bastante mais fácil, e podemos criar, portanto, e ativar Query Store ainda com o Compatibility Level antigo, testam-se as queries mais críticas, cria-se a tal baseline e quando ela já estiver criada e quando nós já a tivermos e tivermos ali, digamos, a noção do que é que as coisas mais críticas demoram, etc. e que recursos é que consomem, então nessa altura podemos fazer o upgrade do Compatibility Level, voltar a correr essas queries mais críticas e comparar. E depois, se tiver tudo ok, ou seja, se os tempos melhoraram ou estão iguais, ok. Se os tempos pioraram, então KO e temos que ver o que é que fazemos com isso, porque podemos estar perante uma situação desta natureza. Vamos então perceber de onde é que nasce, ou de onde é que nasceu esta estimativa maluca. Ela tem uma razão de ser. Vamos voltar a fazer. Temos aqui então os tais 5.999.18. Nós conseguimos verificar que estatísticas é que temos na nossa tabela e verificamos que, neste caso, temos algumas estatísticas auto-created, que foi o caso desta aqui sobre o código Z. Nós temos o auto-create stats ativado, portanto ela foi auto-created e temos aqui uma situação que é o número de rows da tabela versus o número de rows que foram utilizadas para criar a estatística. Portanto, elas foram criadas com base numa amostra que é muitíssimo mais pequena do que aquilo que é o conteúdo integral da tabela. E isto é compreensível. Isto é compreensível porquê? Porque as estatísticas criadas automaticamente, quando as tabelas têm uma certa dimensão, optam por não fazer uma amostra com full scan. Para quê? Para conseguir criar e atualizar as estatísticas num mais curto espaço de tempo. No entanto, depois, lá está, não há bela sem senão.
Se nós olharmos, e já agora, aqui poderia não ser muito fácil ou muito transparente descobrir, bem, ok, tenho aqui 3, qual delas é que diz respeito à minha coluna? Nós temos várias maneiras de fazer isto, esta é uma delas, portanto, utilizando aqui esta sys.stats_columns, que contém informação acerca de as colunas que estão dentro das estatísticas, e portanto isto vai nos dar aqui assim, rapidamente, que a que diz respeito ao código Z é a que tem este nome. De resto, isto que aqui está, portanto, o _W_C significa tipicamente que são criadas de forma automática, e depois isto aqui no fundo é a posição da coluna em hexadecimal, e isto que aqui está é o Object ID também em hexadecimal. Mas pronto, não vale a pena andarmos aqui a decifrar isto, com esta query torna-se bastante mais simples. Sabendo qual é que é então a estatística que nos interessa, vamos olhar para o seu conteúdo. E temos aqui um histograma que nos mostra, o histograma e não só, olhando para aqui, portanto, vemos aquilo que no fundo já sabíamos, que é que o número de rows que foi utilizada para a criação desta estatística é muitíssimo inferior ao número de rows da tabela. E ela está atualizada, portanto, não foi feita nenhuma alteração na tabela desde esta hora, portanto, a estatística está atualizada. Se nós olharmos então para os valores que lá temos no código Z, nós verificamos que temos valores de 1 até 43, ok? E depois vemos aqui aquilo que são estimativas, lá está, e por serem estimativas, temos aqui valores que nem sempre são valores inteiros. Isto porquê? Precisamente por causa da sample que foi utilizada. A verdade é que o valor maior que nós temos aqui é 43, e 43 é inferior ao valor 1000. Ora, nesta situação, então, o que é que ele decidiu fazer? Vejamos. Ele decidiu, no seu algoritmo, utilizar para esta estimativa a raiz quadrada do número total de rows da tabela, ok? Uma vez que estamos a solicitar o valor 1000, sendo que o valor 1000 não está presente na estatística, mas que é superior a todos os que lá se encontram. Se nós formos ver isto que aqui está, raiz quadrada com um caso numérico para 2, se vocês se lembrarem do valor que lá estava, 5.999.18, e é assim que aparece aquela estimativa lá, ok? Outros exemplos. Neste caso, temos a pesquisa pelo código com o valor 13. Olhando para a estatística, vemos que se enquadra numa situação distinta. O 13 não existe na mesma. Passamos do 12 para o 14, mas aquilo que é dito é que entre o 12 e o 14 há 0 rows. Portanto, no fundo, assume-se que o 13 não pode estar presente. E perante essa assunção, o que é que será que o Query Optimizer vai aqui indicar? Se eu colocar aqui o plano de execução, fica mais fácil de ver. Ok. E, portanto, nesta situação, ele já vai dar uma estimativa certeira, ok? Porque o valor que se está a pesquisar, em termos daquilo que é o histograma das estatísticas, tem um enquadramento diferente do primeiro que nós estávamos a ver. Finalmente, vamos ver ainda um outro exemplo em que estamos à procura do código 29. O código 29 existe no histograma, ao contrário dos outros dois. Ele está aqui e tem, segundo esta estimativa, tem este número de ocorrências, ok? Portanto, 7775.064. Vamos ver o que é que acontece quando nós fizemos uma pesquisa pelo 29. Ora, é este aqui. E cá está, 7775.06. Portanto, ele arredonda a 2 casas decimais. Okay? Portanto, neste caso, como o valor se encontra efetivamente na estatística, ele devolve esse valor. Okay? E que neste caso aqui até não está tão longe quanto isso da realidade. Portanto, cá vemos, nem sempre estas estimativas acabam por ser piores, não é? Mas há situações em que pode acontecer. No entanto, há aqui uma questão interessante. Vamos imaginar que eu vou criar uma estatística sobre o código Z, mas com full scan. Okay? Se eu fizer com full scan, ele não vai utilizar, ou melhor, a amostra que ele vai usar é a totalidade dos registros. Claro que ele aqui vai demorar mais tempo para o fazer do que se usasse uma amostra pequenita, mas será que isto vai ter algum tipo de impacto depois na execução das queries? É o que nós vamos ver. Eu, por acaso, devia ter tirado aqui a inclusão do plano de execução, porque, ok.
Vamos verificar então. O número de rows sampled já é igual, portanto temos aqui um full scan para a produção da estatística. Verificamos também, já não temos aqui valores decimais, portanto os valores aqui são inteiros, ok? Portanto ele aqui reuniu a totalidade dos registros e viu e construiu o histograma com base nisso. Não aparece o valor 1000 também, não aparece o valor 13 também. E vamos então executar aqui as nossas queries que fizemos há pouco e vamos ver se isto tem alguma diferença face àquilo que tínhamos anteriormente, apesar de estarmos no nível de compatibilidade, lá está, neste caso 2019. Olhando para a primeira, então, nós verificamos que agora sim está tudo ok e que neste também e que neste bate exatamente certo aquilo que estava atual com aquilo que era estimado. Portanto, isto também permite ilustrar um pouco o impacto que a não utilização de estatísticas com full scan pode ter. Há, obviamente, sempre aqui um compromisso entre o tempo que demora a criar estatísticas com full scan ou com amostragens. Isso depois também terá sempre muito a ver com o quão atípico ou como é que é a distribuição de dados nas respectivas colunas. Mas são tudo coisas para as quais convém ter alguma atenção, porque são coisas, lá está, que mais uma vez facilmente podem passar despercebidas e, sobretudo, olhando à primeira vista para aquelas estimativas, parece uma coisa completamente louca, ainda por cima, estando as estatísticas atualizadas e tudo, não é? Portanto, situações que, caso nós cheguemos à conclusão, imaginem que, por algum motivo, não podemos utilizar as estatísticas com full scan, isso acontece muito, sobretudo se as tabelas forem muito grandes e se não estiverem particionadas, ou se, mesmo utilizando com full scan, enfim, se chegar à conclusão que, afinal, o outro, por um motivo ou por outro, acabava por ser preferível. Bom, se isso for verdade para uma ou outra query, temos a possibilidade de utilizar ao nível da query, ok, um hint, que é este que aqui está, e que apenas para esta query, ela vai forçar a utilização do Legacy Cardinality Estimation, ou seja, vai utilizar o do anterior ao 2014. Isto pode ser bastante interessante se o nosso problema fosse apenas e só numa ou noutra query. Portanto, no fundo, vamos deixar na mesma as coisas com o novo e para aquelas que sabemos que estão a ressentir-se e que não há nada a fazer, então podemos colocar desta forma. E aí será mais raro, digo eu, uma situação em que a esmagadora maioria das queries naquela base de dados estão piores apenas e só por causa disto, isto será uma situação mais rara, mas ainda assim existe a possibilidade de criar uma exceção em que dizemos, bom, então nós queremos, ao nível da base de dados, utilizar o Legacy Cardinality Estimation, ainda assim elevar o nível de compatibilidade da base de dados. E isso pode ser extremamente importante, porque o Compatibility Level não implica apenas com o CE. O Compatibility Level ou a sua não atualização tem outro tipo de implicações. Por exemplo, impedir a utilização de novas funcionalidades do SQL Server, até mesmo funções, etc., não é? Que tenham surgido em versões mais recentes e que por causa do Compatibility Level ainda estar antigo, não são permitidas. Portanto, aqui nós poderíamos, nesse caso, nesse cenário, acabar por ter um bocadinho melhor de dois mundos, se efetivamente todas as queries, ou quase todas as daquela base de dados, provassem melhor com o antigo CE, o que de facto não é muito provável. Será mais provável haver situações pontuais ou situações em que nós, para uma ou para outra, podemos ter a necessidade de criar estatísticas com full scan, considerar particionamento das tabelas e criar estatísticas incrementais, etc, etc. Enfim, há aqui um conjunto de opções. E com isto concluo a quarta demo. Eu agora tinha aqui duas hipóteses, que é ou avanço para a quinta demo ou vamos para a parte das perguntas. Eu diria, se houver perguntas, se calhar venham elas, se não houver, eu avanço. Thierry, tem uma pergunta só até agora, do Bruno Fonseca. Acredito, quando você estava fazendo a primeira demo da parte de backup, ele está perguntando o seguinte,
Como é o restore depois desse backup em termos de tempo? É melhor também. É mais rápido também. O único inconveniente, inconveniente, pronto, que isto pode ter é o seguinte: se eu fizer um backup para um só fecheiro, eu tenho um ponto de falha, não é? O fecheiro pode ficar corrompido. Se eu fizer um backup para 4 fecheiros, eu tenho 4 pontos de falha, ou seja, pode ficar corrompido este, ou este, ou este, ou este, e a probabilidade de haver um que se corrompa é maior. Se eu fizer para 8, maior ainda, e assim sucessivamente. E esse é o senão. Assim, dito isto, não é propriamente comum haver corrompimento de ficheiros neste processo. Fora isso, é só vantagens. E, portanto, o processo de restore, também, em vez de dizer o toDisk, teria que ter o fromDisk e tinham que se colocar todos os ficheiros que foram utilizados no processo de backup, separados com vírgulas e tudo, tal e qual, mas é a única coisa. E, portanto, e o impacto, portanto, e é também mais rápido. Portanto, nesse aspecto vem favorecer quer o backup, quer depois, posteriormente, o restore. Maravilha. Agora tem mais uma pergunta do Paulo, também em referente a isso daí. Ele está perguntando o seguinte, cara, se do restore ele também vai usar as 4 threads em paralelo. Eu acho que sim. Eu acho que sim, mas teria que confirmar. Ok? Maravilha. Por enquanto só isso. Se você quiser fazer a última demo, a gente tem 10 minutos ainda. Dá tempo tranquilo, cara. Ok, então vamos a isso. Se entretanto surgir alguma questão, podem lançar. Esta última demo diz respeito a collections. As collections, estava para fazermos aqui uma sessão de mais de 1 hora só a falar de collections, não é? Mas como diz o outro, não temos tempo, portanto vamos ter que condensar isto aqui um bocadinho em 5 minutos. Mas é o seguinte, em primeiro lugar, as collections, a que nível podem ser definidas? Eu aqui vou acelerar um bocadinho. Elas podem ser definidas ao nível do servidor, desde logo, que tem a collection. Podem ser definidas ao nível da base de dados, que, caso não seja indicado nada, quando nós criamos uma base de dados, ele vai herdar a da instância, e pode ainda ser definida ao nível de todas as colunas alfanuméricas que existam em todas as tabelas dentro dessa base de dados. Mais uma vez, se nada for dito, estando ao nível das tabelas, ele vai herdar a da BD. Ok? As collections são só aplicáveis a tipos de dados alfanuméricos. E para que é que elas servem? Servem para várias coisas. Elas têm um conjunto de regras que gerem a forma como os dados alfanuméricos são comparados, são comparáveis, como é que são ordenados e, inclusivamente, em alguns casos, como é que é guardada a informação ao nível interno. Eu vou aqui tentar exemplificar rapidamente. Este nome é um nome que hoje deve causar muita alegria a uns e muito azedume a outros, mas eu não vou querer alimentar polémica, ok? Isto é aqui para quem é português, sobretudo, não é? Este nome, enfim, deve dizer qualquer coisa. Eu não percebo nada de futebol, devo confessar, mas pronto, acho que sei quem é este homem e mais 2 ou 3 no mundo do futebol. Portanto, eu vou introduzir aqui o nome e vou fazer uma pesquisa. Reparem, qual é que é aqui a diferença? Isto é um varchar, isto é um nvarchar. E a diferença é esta. N, o que começa com N, seja nvarchar ou nchar, significa que é Unicode. Varchar ou char é não Unicode, ok? E isso produz diferença, já iremos ver mais à frente. Neste caso, se eu fizer este select, ambos vão devolver resultados. Maravilha. Porquê? Porque estou a procurar exatamente o que eu inseri. Se eu fizer assim, ainda vou obter resultados. Apesar de aqui eu ter colocado um S minúsculo e um C minúsculo. Mas vai e passa. Se eu fizer assim, já não devolvem resultados. E a questão que se coloca é porquê? E a resposta é simples, por causa da collection. Vamos então ver qual é que é. Eu criei aqui uma tabela e as suas colunas eu não dei collection para nenhuma delas. Logo, vão buscá-la à da BD. Vamos ver qual é que é a collection da BD e verificamos que a collection da BD é uma tal de Latin one, portanto, aceita caracteres latinos, e depois case insensitive, portanto, não liga se é maiúscula ou minúscula, mas accent sensitive, e portanto aqui liga a acentuação. Razão pela qual, isto, de acordo com essas regras estabelecidas na própria collection, isto que está aqui não devolve resultados. Se a minha collection fosse accent insensitive,
isto devolveria resultados. E, portanto, isto tem um impacto muitíssimo grande, não apenas na componente de performance, mas também até na própria forma como os dados são tratados e são exibidos ou devolvidos. Grande diferença entre o varchar e nvarchar, ou entre não Unicode e Unicode, é que, no caso do varchar, cada caractere só ocupa um byte. E isto significa que é impossível, portanto, só daria para representar 255 caracteres, há muito mais do que isso, seria impossível. Logo, aquilo que é gravado dentro da coluna vai depender da collation. Há pouco víamos que aquela collation aceita caracteres latinos. Enquanto que no caso do nvarchar, cada caractere ocupa 2 bytes e, portanto, a intenção é que fique gravada ou guardada a representação integral do caractere e aí já não está dependente, aquilo que é gravado, já não está dependente do charset que está ditado na collation. Uma forma que nós temos de ver isso, e se calhar será a última demo que eu consigo passar, vamos ver, eu vou criar uma tabela com duas colunas não Unicode, mas em que nesta eu forço a collation a grego e depois tenho mais outras duas com Unicode, ok? E vou introduzir dentro dessa tabela aqui umas coisas em grego. Um tipo até se vê grego para perceber isto, não é? E será que quando eu fizer este select o que é que irá acontecer? Será que eu vou ver exatamente aquilo que eu introduzi ou que eu penso que introduzi em todas estas colunas? Vamos ver o que é que aconteceu. Na primeira, não está nada daquilo que eu introduzi. E porquê? Bom, é simples. Ela é um varchar, ela é não Unicode. E eu não disse nada quando criei aqui assim a coluna, não disse que tinha uma collection diferente da BD. A BD está preparada para aceitar caracteres latinos e ela não reconhece isto que aqui está. Logo, este é o resultado. No caso da segunda, apesar dela ser não Unicode, é um varchar, mas eu forcei uma collection para caracteres gregos. E cá está, neste caso, com accent insensitive. Mas, ao ser um charset de caracteres gregos, então, efetivamente, ela vai aceitá-los tal como estão, porque está preparada para aceitar esse tipo de caracteres. No caso do Unicode, ele não tem uma collection grega, mas como guarda a representação integral do caractere, está perfeito. Guardou exatamente aquilo que se pretendia. A questão que se pode colocar é porque é que esta que aqui está, sendo exatamente igual à anterior, não guarda. Então aqui temos uma pequena coisa que vale a pena estar atento. Nós neste caso estamos a utilizar um literal. Mais uma vez, podíamos estar a utilizar variáveis. Muito cuidado. Nunca declarar variáveis nchar, nvarchar para passar chars lá para dentro ou vice-versa. Neste caso, ao utilizar um literal, reparem nesta subtileza. Eu aqui estou a utilizar este N maiúsculo. Um N maiúsculo agarrado a um literal alfanumérico significa que o que está aqui é considerado como nvarchar. A ausência desse N maiúsculo significa que isto aqui é um varchar, ou seja, não Unicode. Logo, isto é não Unicode. Ao ser não Unicode, aquilo que é interpretado vai-se ver qual é que é a collection da base de dados, são caracteres latinos não têm nada a ver com isto e, portanto, isto é aquilo que é introduzido na tabela, efetivamente, ok? Portanto, há algumas questões importantes a ter aqui assim em linha de conta. As collections estão divididas em dois grandes grupos, collections de SQL e collections de Windows. As de SQL são todas aquelas que começam com o prefixo SQL, as de Windows são as outras. E elas seguem, elas são diferentes na componente de não Unicode, ou seja, a componente em que nós utilizamos collections de SQL tem regras diferentes para Unicode e não Unicode. Eu vou tentar dar aqui muito rapidamente, assim mesmo. Se repararem, eu aqui criei não Unicode, criei Unicode, coloco exatamente os mesmos valores, mas quando eu faço um order by, vejam como neste caso esta aparece primeiro e aqui aparece no fim. Porquê? Porque estamos a falar de collections de SQL que têm regras diferentes, por exemplo, ao nível da ordenação. Mas não só. No caso das collections de Windows, isso não acontece. Seguem sempre exatamente as mesmas regras para Unicode, seguem sempre as mesmas e são de Unicode. Que impacto é que isto pode ter? Às vezes pode ter um impacto na performance. Reparem só, eu aqui vou executar esta queryzinha e isto que aqui está é um varchar. Portanto, varchar. E a collection é uma collection de Windows. A collection da base de dados. E esta query vai demorar aqui assim alguns segundos. Esta que sim será mesmo a minha última demonstração.
por isto ser um varchar e a collection ser de Windows, ele vai seguir as mesmas regras que utilizaria para um campo não varchar. E já agora, isto aqui teria colado o CPU nos 100%. Ou seja, se nós viermos aqui ver o CPU, e se eu executar isto que aqui está, ela demorou 17 segundos, reparem como o CPU fica ali coladinho nos 100%, ok? Durante estes 17 segundos, ou coisa que valha. Porquê? Porque as regras são mais complexas, ok? Se eu fizer exatamente a mesma query, mas disser assim, olha, mas faz-me lá, segue-me lá aqui as regras, portanto eu forço aqui na própria query este collate de collection de SQL. Será que isto faz alguma diferença? Em vez dos 17 segundos, quanto é que demorará? Vamos ver. 3 segundos em vez dos 17. Vejam a diferença da colagem de CPU num caso e noutro. Isto pode ser interessante. Claro que eu aqui não tenho um índice na localidade. Caso tivesse, já sabemos que não devemos fazer este tipo de coisas porque vai alterar, não é? E vai inviabilizar a utilização do índice ou torná-la mais difícil. Mas não havendo índice, isto é uma coisa que pode ser interessante vocês terem em linha de conta para colunas alfanuméricas. Ok? E do tipo não Unicode e para aumentar, dar um boost na vossa performance. E pronto, e com isto por aqui me fico, agradecendo muito a oportunidade e se tiverem alguma questão queiram colocar neste minuto. Eugênio, cara, excelente a sua palestra, cara. Não temos mais perguntas. Tá? Por enquanto, acho que a galera está sossegada. A galera está agradecendo muito aqui você pela apresentação. Curtiu demais. Eu gostei demais, cara. Muito, muito, muito top as dicas aí que você passou. Obrigado mesmo você. Obrigado, pessoal, pela participação. Ok, obrigado a todos também. E boa continuação para as sessões que se seguem. Obrigado, galera. Bom evento aí a todos vocês. Obrigado pela participação. Até mais. Obrigado. Até uma próxima.